Então, nesses momentos de tormenta, preditos pelos missionários do passado, preditos, porque sabiam que o caminho que tomávamos daria nesses resultados. Sabiam que esse caminho que nós havíamos escolhido nos levaria a esse naufrágio da civilização. Naufrágio por quê? Porque a vida, a própria vida humana, perde valor. E nesse momento de tormenta, surge a luz da revelação espiritual. A luz da revelação espiritual que está traduzida nesses textos, mas que foi vivida pelo guia e modelo da humanidade. Portanto, todos os textos da tradição apontam para um ser. Para uma consciência. Deus nos cria ignorantes, sem nenhuma ciência do mundo material e do mundo moral. E à medida que a evolução se dá, nós vamos adquirindo conhecimentos e habilidades que nos tornam capazes. Mas Deus também nos cria simples, sem nenhuma experiência, quer seja do bem, quer seja do mal. E à medida que evoluímos, vamos aprendendo, ao custo de suor e lágrimas, o que é o bem e o que é o mal. Porque ao provocarmos o mal no destino do nosso semelhante, o mal retorna para o nosso destino com função pedagógica, a fim de nos ensinar que a dor do próximo é também a nossa dor. E causar sofrimento ao semelhante é o mesmo que provocar sofrimento em nós mesmos. E assim, de experiência em experiência, vamos perdendo aquela simplicidade, aquela ingenuidade do princípio e vamos nos tornando espíritos experientes, vividos, amadurecidos pelo tempo e pela evolução. E quanto mais nos aperfeiçoamos, mais brilha em nós a lei divina gravada em nossas consciências. Ocorre que a beleza do Espiritismo é que ele nos apresenta Jesus numa nova perspectiva, em um novo ponto de vista. Jesus não é mais apenas um símbolo religioso. Não é mais uma figura para ser apenas adorada. Jesus agora nos é apresentado como um modelo de consciência espiritual que está em total harmonia com as leis divinas. Quis Deus, na sua sabedoria infinita, não mais enviar livros, enviou-nos uma consciência, um ser integral, completo, para que nós pudéssemos vê-lo, para que nós pudéssemos contemplá-lo.
para que nós pudéssemos percebê-lo pela inteligência e pelo coração, sentindo o que é uma consciência integrada nos seus potenciais divinos. Agora é possível olhar para Jesus como a síntese do nosso futuro. Do nosso futuro. Ele é o nosso destino. Espiritualmente falando, nós estamos numa jornada que nos conduzirá indiscutivelmente aos padrões do Cristo de Deus. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais avançarmos espiritualmente, mais brilhará o padrão do Cristo em nós. Por quê? Porque os potenciais divinos que estão desabrochados nele estão em nós. É como você olhar para uma videira do Douro, repleta de castas preciosas, e olhar para uma muda de videira. Qual a diferença? Apenas o tempo. O tempo e o cuidado. Você olha para uma muda de videira e sabe que é destino dela transformar-se numa videira frondosa e repleta de castas raras, que darão o melhor vinho. Portanto, nós olhamos para todos os encarnados e vemos neles mudas de videira, que com o tempo, o crescimento e o cuidado se tornarão videiras maravilhosas. Por quê? Porque somos videiras. Com o tempo, nós não daremos laranja, nem limão. Alguns estão dando limão agora. Um pouquinho azedos. Mas daremos uva, porque essa é nossa essência. Portanto, os Espíritos dizem, Cristo é nosso futuro. Ele é nosso futuro. Irremediavelmente, quanto mais passar o tempo, mais nós nos tornaremos semelhantes a Jesus. Essa é uma verdade. Por isso ele é modelo. É nosso destino. Nós fomos criados essência divina. E a nossa essência vai brilhar. Ela vai se manifestar. Ela vai eclodir, mais dia, menos dia. Porque o livre-arbítrio nos dá a capacidade de atrasar a evolução, mas jamais de impedi-la. A evolução é um determinismo divino. Você vai evoluir de bom humor ou de mau humor? De cara fechada ou sorrindo? Terá que evoluir. Não é opção. E o Cristo sabe disso. Por isso, se você abrir as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador,
poderá ler a página ditada pelo Espírito Verdade, em que ele diz assim: eu, jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Você quer ver isso de perto? Eu cruzei o Atlântico para ver isso. Tive que cruzar o Atlântico para ver as vinícolas do Douro. E o vinicultor enxerta a muda na base. As vinícolas daqui têm 300 anos. Ele enxerta a muda, ela vai crescendo, e quando a muda é jovem, ela é jovem. Ela é do jeito dos jovens. Então ela dá folha para tudo quanto é lado. Ela não tem disciplina. Então o que ele faz? Poda. Corta a folha. Corta um galho. Coloca um pedaço de madeira para que ela cresça na direção reta. E ele então tira tudo quanto é erva que possa prejudicar. E ele então faz o quê? Uva boa é uva que sofre. Se você der muita água para a videira, só dá uva ruim. Se você der um clima tranquilo para a videira, não dá uva boa. Ela precisa de extremos. Extremos. Frio e calor. Variações elevadas de temperatura. Solos difíceis. As videiras precisam de condições especiais para darem boas uvas. Sabe que condições são essas? Condições adversas. E o que um espírito precisa para brilhar? Provas e expiações. Provas e expiações. Se você deixar o ser humano só em condições boas, ele não dá nenhuma uva boa. Mas então, quando ele é submetido a diferenças de temperatura, a um solo ingrato, a pouca água, à solidão, ao medo, ao esforço, ao suor, às perdas, às lágrimas, às dores, então ele produz as uvas mais espetaculares e começa a cumprir seu destino. Aqueles camponeses já sabiam disso. Não foi por outra razão que Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Ele só não disse assim do Douro. Isso não está lá. Não está lá. Senão nós vamos criar uma briga com as outras vinícolas espalhadas pelo mundo. Mas ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Qualquer vinicultor sabe interpretar isso. Porque esse é um símbolo vivo. Um vivo. Deus cultiva nossas almas. Faz podas. Tira água. Tira nutrientes. Coloca baixas temperaturas, altas temperaturas. Nós já fomos almas jovens. Hoje somos almas mais experientes. Quando você é uma alma mais experiente, você é uma alma mais cuidadosa, menos tola, mais sábia, mais prudente,